Povo lindo do oitavo ano, bom dia. Hoje a gente vai falar de Estados Unidos, vamos falar de América, Estados Unidos e América Latina, principalmente com as suas transformações no século XIX. Bem, aqui está o mapa dos Estados Unidos da América. E a gente vai explicar como que ele se desenvolveu, quase não sai. Pois bem, essa parte aqui é a antiga 13 colônias norte-americanas. Foi aqui que os Estados Unidos começou. Então ele vai começar nessa parte aqui, no litoral do Oceano Atlântico, e depois ele vai se desenvolver para o oeste. Mas qual foi a motivação para isso? Por que eles se desenvolveram para lá? O que tinha em jogo aí? Bem, desde que na sua transformação, desde que na época que era formada as 13 colônias, os Estados Unidos da América ela tinha uma ideologia, ou seja, um país que tinha já uma ideologia. Os colonos, na verdade, eles diziam o seguinte, que os Estados Unidos, eles tinham tido a missão de Deus para que pudesse colonizar e se apropriar das terras da América do Norte e da América Latina. Ou seja, eu tenho a missão dada por Deus, Deus me disse que eu tenho que tomar conta disso tudo aqui. Então isso tudo aqui é minha responsabilidade. Isso se chama Destino Manifesto. Então o Destino Manifesto fala que os Estados Unidos tinham uma missão dada por Deus de se apropriar das terras das Américas. Então ele vai e coloca em prática isso, através do trabalho, e através da dominação. Por isso que os Estados Unidos exercem uma grande influência aqui no Brasil. Por isso que os Estados Unidos exercem uma grande influência na Argentina, na Nicarágua, no México e por aí vai. Por quê? Por causa dessa ideologia, por causa da ideologia do Destino Manifesto. Bem, então, essas 13 colônias, antigas 13 colônias, é que começou, de fato, aos Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos ele vai e guerreia a sua independência com George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Edison, e consegue a sua independência, ele vai ganhar da Inglaterra essas terras aqui, em 1783, que foi a partir de um tratado chamado Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes de 1783 garantia que um pedaço das terras da América do Norte iriam ficar com esses 13 colonos. Bem, então eles aumentaram o território para cá. Então, isso para eles foi de valia. Eles queriam mesmo esse território. Porque, imagina só, esse pedacinho de terra já não estava comportando de tanta gente, de tantas vilas. Estava sobrecarregado, porque vinha muita gente para a América, da Europa para a América, fazer a vida, fazer o sonho americano. Bem, então eles ganharam essa parte aqui. Beleza. O engraçado que, como eles tinham essa ideologia do Destino Manifesto, eles queriam mais. Eles querem poder, terra, muita terra. Então, e a coisa começou a feder de vez, quando aqui nesse lado aqui da Califórnia, eita, tá acabando a pilha. Depois de ficar brincando com esse troço aqui direto, tá acabando a pilha. Ah, foi. Então,
essa parte aqui da Califórnia, Novo México, surgiu uma coisa chamada de minas de ouro. Foi encontrado ouro nos Estados Unidos. E aí o que acontece? A corrida do ouro começa. Para o oeste, jovem, para o oeste. Vamos fazer com que todo mundo vá para o oeste. E aí foi a colonização para esses lados daqui, para o oeste. Tranquilo e calmo. Não! Tinha no meio daí índios norte-americanos. Bem, se você tem um destino manifesto que fala que Deus deu aos colônios a missão de evoluir a América. E os índios? Os índios eram o demônio. Os índios têm que ser exterminados. Era essa a mentalidade deles. O índio era sinônimo de atraso. Índio tem que morrer. Índio não pode ficar nas terras norte-americanas, porque as terras norte-americanas é do colono que trabalha. Índio não trabalha. Índio não produz. Essa era a mentalidade do colono norte-americano. E aí eles começaram uma guerra com esses índios. Uma guerra desleal, onde muitos índios foram mortos no meio do caminho. E aí a gente pensa o seguinte: como que esses caras conseguiram matar tanto índio? Quem gosta de filme de faroeste, né? Faroeste, vai ver o seguinte: o fá em inglês é para oeste, para o oeste. Então, à medida que eles foram avançando, eles foram criando pequenas vilas. Aí vê aquele cara com aquele chapéu engraçado, com aquele cavalo e com a arma assim na mão, com o xerife querendo duelar com outro carinha, o pica-pau lá tocando piano, lá no barzinho, aí entra o Zé Curubu com todo armado querendo assaltar o barzinho e por aí vai. Isso era uma crítica ao Velho Oeste, ou os filmes faroeste. Então, eles começam a sair daqui através de caravanas. O que seria caravana? Era uma carroça meia arcada, com um montão de gente dentro, e o colono ia adentrando todo esse território com o cavalo, cantando as músicas de faroeste, né? As músicas regionais. E aí o que acontece? Quando eles faziam isso, eles levavam também o progresso. Século XIX. O norte dos Estados Unidos, essa parte aqui mais ou menos, era industrializado. Então, para ter mais matéria-prima, para ter mais indústrias, eles procuraram colonizar mais indústrias aqui. E como fazer isso? Eles colocaram uma coisa chamada de trem. O trem nos Estados Unidos foi fundamental para fazer a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E aí o que acontece? À medida que o trem vai avançando, vai levando a energia elétrica, vai levando o telégrafo, vai levando as vilas, vai levando o progresso. E, à medida que vai avançando o progresso, eles vão afastando o que eles chamam de atraso. Nesse caso, o atraso era o índio. O índio era um sinônimo do atraso. As florestas eram sinônimo de atraso. Então eles iam derrubando florestas, iam derrubando, iam matando o índio e o progresso ia invadindo. Isso que fazia valer a ideologia do Destino Manifesto. Eu vou colocar na página do grupo uma foto do que seria esse Destino Manifesto. O artista ele pinta o Destino Manifesto como se fosse um anjo lindo
um anjo bonito que vai adentrando os Estados Unidos levando progresso e vai iluminando a estrada. E tudo que fica no lado escuro é o lado ruim, é o lado que precisa ser levado ao progresso. Bem, eles ficaram contentes com esse pedacinho aqui? Ficaram. Ei, que bonitinho. Aí viram do lado, tinha mais terra. Mas se eu invadir aqui? Não. Aí é território francês. A Louisiana era da França. Aí o presidente chega lá, o presidente vai falar com o presidente francês, com o rei da França, na época eu acho que era rei ainda, era rei da França. Aí, quanto que tu quer aí para aquelas terras ali da Louisiana? Quanto que você quer? Quer pagar quanto? Eu quero comprar. Aí o rei falou lá o valor, tá pronto. Tô aqui, pronto. Comprei a Louisiana para mim. Então a Louisiana da França passou a ser território dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos comprou. Essa parte aqui, os Estados Unidos roubou. Como assim? Opa, tem um lugar ali que é quente pra caramba. Nossa, onde que eu quero ir pra praia, eu quero ver mulher de biquíni. Eu quero ver lá mulher de biquíni com peitão. Aí eles viram que a Flórida tem isso. Então eles roubaram esse território aqui da Espanha. Mas roubaram assim no modo assim, gatuno, pronto, é meu. A Espanha não gostou, entrou em guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou a guerra por ter todo o preparativo de industrialização, tinha melhores armamentos, ganhou e pegou a Flórida para ele. Que beleza! Mais uma coisa do destino manifesto. Bem, já temos a Louisiana, já temos a terra que a Inglaterra teve que nos dar de indenização. Opa! Tem umas terrinhas aqui, mas é a terrinha do ouro. Só que a terrinha do ouro não ficava nos Estados Unidos. A ambição dos Estados Unidos era o ouro. Só que o ouro, na verdade, não ficava nos Estados Unidos. Ficava no México, porque o território era do México. O que é que os caras fizeram? Começa a invadir as terras mexicanas. Começou a entrar e o México, opa, está invadindo o meu território. Os Estados Unidos viram e falaram assim, vem pegar, vem pegar, vem na mão, vem na mão, vem pegar, vem. Começa a guerra Estados Unidos e México. Bem, a guerra que durou mais ou menos um ano, acabou fazendo o México perder o Texas, o Novo México, a Califórnia e só. O Oregon era terra russa. Obviamente que os Estados Unidos, desde aquela época, já tinham medinho da Rússia. E aí os Estados Unidos olhou assim para o Oregon e falou assim, não vou brigar com aquela terra não, vou comprar aquela terra da Rússia. É melhor comprar da Rússia do que ficar entrando em brigas desnecessárias. Comprou as terras da Rússia, o Oregon. Mas da Califórnia para o Texas, Estados Unidos roubou. E roubou feio. Muitos mexicanos reclamam até hoje dessas terras, mas devido à doutrina Monroe e o Big Stick, os governos fizeram com que as manifestações populares fossem sufocadas. Bem, tudo isso aqui sendo povoado, tudo isso aqui, tudo devido ao nosso querido ouro, o ouro que era mexicano e que virou norte-americano, passando para a mão dos Estados Unidos. E aí fez essa grandiosidade de território que os Estados Unidos teve para pegar praticamente toda a América do Norte para seu domínio. Só o Canadá lá em cima que se salva, que é o primo rico dos Estados Unidos,
e o México, que é o primo pobre dos Estados Unidos, aqui embaixo. E o Canadá, ele... Deixa eu ver aqui. E o Canadá, ele ainda vai oferecer para os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos não vai contra o Canadá era primo rico, e vai contra o Alasca do Canadá. Alasca, que é um estado frio pra caramba, onde não tem noite, só tem dia. E aqui era do Canadá. Só o México que se ferrou e a Espanha também. Bem, então fez essa grandiosidade e muitas vilas foram se formando nessas passagens aí. Só que... E essas vilas hoje são nome de grandes cidades norte-americanas que vocês, como alguns de vocês gostam de ver séries, muitos têm aí Ohio, Indianápolis e por aí vai, ou seja, onde fica passando as séries do Grey's Anatomy, Glee e outras séries por aí da Netflix. Aí formavam-se os estados norte-americanos. Tem um probleminha muito sério aí. Vamos lembrar nossas aulas anteriores. Os Estados Unidos, na sua formação aqui ainda, nas antigas 13 colônias, elas eram divididas em norte e sul. Colônias do norte, colônias do sul. Colônias do norte eram iguais à colônia da metrópole e fizeram a negligência salutar e blá blá blá, comércio triangular. Tiveram mais porque tinham as terras mais iguais às da Inglaterra. E os estados do sul, e as colônias do sul, que são os estados mais quentes, e aí tiveram uma colonização igual ao do Brasil. É aí que tem o probleminha. Bem, as colônias do norte eram industrializadas, bem industrializadas, e as colônias do sul, bem agrícola. Ou seja, era roça. Era roça, ora! Daqui a pouco o galo canta. E aí o que acontece? Colônias do norte. Se uma pessoa africana, afrodescendente, chegasse no norte, tudo bem, ele estava livre, porque as colônias do norte, os negros tinham liberdade, não eram escravos, eles eram operários, trabalhavam nas fábricas, ganhavam seu sustento, seu dinheirinho. Mas se ele chegasse e porventura tivesse um azar de aterrissar aqui no sul, de aportar aqui no sul, ele seria escravo, ia cortar algodão nas fazendas lá do sul dos Estados Unidos. Qual modelo que vai implementar no novo Estados Unidos? Ou seja, na parte conquistada. Seria o modelo dos colonos do norte, que é industrialização e abolição dos escravos, ou implantar um modelo agrícola com escravidão e monocultura. Aí ferrou. Bem, olhando para as leis do Congresso norte-americano, a maioria do Congresso norte-americano era sulista, porque tinha mais população, era mais populoso, até mesmo porque tinha muitos escravos. Então, pelo Congresso, escravidão. Porém, os colonos do norte queriam que abolisse a escravidão, porque escravo não consome, escravo não tem salário para comprar. E aí?
E aí que os Estados Unidos, em 1860, tem umas eleiçõezinhas para ganhar. E antes disso, além disso, o presidente James Monroe, né, ele decreta que o objetivo, ou seja, decreta a doutrina Monroe para defender a América Latina dos europeus. Nenhum país da Europa vai dominar os países latino-americanos. Ou seja, a Europa tem que estar distante, tem que estar longe daqui. Aqui a gente vai ficar livre. Os Estados Unidos ficam livres, mas nós da América Latina não. Porque os Estados Unidos falam para a Europa sair daqui para ela dominar. Destino manifesto. E o país que não quer a dominação entra no Big Stick. Que seria o Big Stick? Uma forma de instrumentalização para que a gente possa ser dominado. Ou seja, os Estados Unidos primeiro vai com a negociação. Se o país não aceitar, os Estados Unidos joga a repressão, a guerra. Ou influencia movimentos contrários dentro dos países para colocar ditaduras ou fazer golpes políticos nesses países para sempre ao seu favor. Isso sempre aconteceu aqui na América Latina. Bem, voltando para a polêmica, qual modelo que iria ser colocado nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Em 1860 tem uma eleição para presidente. Deixa eu ver aqui. Tem uma eleição para presidente, onde através do Partido Conservador iria trabalhar, ou seja, era candidato o presidente Abraham Lincoln. O Lincoln era presidente, era o candidato do Partido Republicano, não era conservador, desculpa, é republicano. E o Jefferson Davis era o candidato do Partido Democrata. O Abraham Lincoln, ele era nortista e era a favor da abolição da escravatura. Já o Jefferson Davis, ele era sulista e era a favor da escravidão. Bem, quem ganha a guerra, quem ganha a eleição em 1860, vai ser o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, ele ganha a eleição prometendo industrializar os Estados Unidos. O Sul virou e falou assim: o quê? Vai acabar industrializando, vai acabar com o agrícola? Não vai não. A gente aqui vai se separar. Vamos formar um novo estado aqui dentro. Não queremos mais participar do novo Estados Unidos. E vamos convocar todos os outros estados. Se quiser formar conosco, a gente vai formar também. E aí começa a guerra de secessão nos Estados Unidos. A guerra de Yankees contra confederados. Quem aí eu acredito que não viu? Sério, eu acredito que vocês não viram. O filme é antigo pra caramba. O filme E o Vento Levou vai mostrar... antigo eles não viram. Com certeza não viram e nem vão querer ver. Mas se eu falar assim, vai ser trabalho, aí todo mundo vai ver. Tem um pano de fundo essa guerra da secessão. E aí sempre aparece uma mulher com a fazenda toda arrasada pelas bombas dos nortistas, gritando: jamais passarei fome novamente. E ela passou fome. Essa guerra de secessão ela vai durar 5 anos. Né? Vai durar 5 anos. Não, 5 não, 4 anos. Vai de 1861 a 1865. E vai morrer 600 mil pessoas aí.
O Abraham Lincoln, que era a favor da abolição dos escravos, ele vai fazer a abolição dos escravos. E ele não vai querer que a parte sul se separe da parte norte. Esse era o objetivo dos nortistas, dos Yankees. E aí o sul querendo fazer com que eles pudessem ter escravização. A guerra durou 4 anos. O Abraham Lincoln ele boicota toda a parte sul, proibindo, fechando os portos da parte sul. Sem porto eles não poderiam escoar o comércio de algodão. Sem porto eles não poderiam comprar mais escravos. Em compensação, toda a guerra se desenvolve no sul. E para piorar, os soldados que lutavam, soldados negros que lutavam no sul, se fossem para o lado norte, estariam livres. O que teve de neguinho que correu para o lado norte não está no gibi. Isso desfavoreceu o lado sul. Conclusão: o lado sul perde a guerra. O lado norte vence a guerra. O Abraham Lincoln ele consegue manter o território intacto, mas para isso ele perde a vida porque um sulista vai assassinar ele. Os Estados Unidos adora matar presidente. É que brasileiro não é igual. E aí o que acontece? O Abraham Lincoln morre, mas os Estados Unidos ficam com o território intacto, a abolição dos escravos, e os escravos ficam felizes da vida por estarem com a sua liberdade aflorada. Ah, é ruim. Não foi bem assim. Se aqui no Brasil a liberdade a abolição dos escravos aqui no Brasil foi uma enganação, mas nos Estados Unidos também foi a mesma coisa. Aqui no Brasil a princesa Isabel fala assim: estão libertos os escravos e se virem para arranjar emprego. Ninguém queria dar emprego para o escravo, para o ex-escravo. Então o negro ficou com dificuldades de arrumar emprego, de ter casa, de ter terras aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, tanto o lado sul, eles falaram o seguinte: não vamos deixar esses afrodescendentes africanos, afrodescendentes norte-americanos, terem cidadania aqui. Eles não vão poder votar, não vão poder ler. Alguns estados, eles podem ter terras, eles podem ter casas, mas não podem ter emprego bom, tem que ser somente subemprego. E aí o próprio Estados Unidos vai criar uma coisa chamada de segregação racial. A começar por movimentos cristãos, esses movimentos eram cristãos, que eram a Ku Klux Klan, ou seja, o KKK. O que esse movimento do KKK fazia? Eles se vestiam de branco, totalmente de branco, gorro de branco. Eles se vestiam igual do Zé Gotinha. Vocês já viram o Zé Gotinha? Era o Zé Gotinha, só que era o Zé Gotinha do mal. Eles acendiam fogueira, aqui KKK, e matavam negros assim que passavam. Viam o negro, opa, vou matar. Era assim que funcionava essa questão do Ku Klux Klan, o KKK. E muitos movimentos e muitos movimentos racistas foram criados aí para perseguir negros. A própria polícia que hoje persegue negro, opa, é bandido. Para a polícia, negro é bandido. Lá nos Estados Unidos que a gente está vendo aí na televisão um monte de abusos. E lá nos Estados Unidos tem a consciência, o pessoal tem a consciência e se manifesta contra esses abusos. Por exemplo,
Quando que eu vou falar? Semana passada, a NBA foi suspensa. Por quê? Porque os jogadores se uniram, todos os times de basquete, contra os abusos policiais em negros. Isso nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil, matou, é bandido. A própria sociedade legitima a violência policial contra negros, infelizmente. Bem, então, esses movimentos se tornam necessários lá nos Estados Unidos. Tornam necessários, não. Esses movimentos começam nos Estados Unidos para reforçar uma segregação racial. A Ku Klux Klan, o famoso KKK, era um desses movimentos que matavam negros, né, e eles se diziam cristãos. Obviamente que a resistência negra depois começa a surgir com o Malcolm X, com os Panteras Negras, que amava matar os KKK, ou então um movimento que era conhecido por não violência, que foi liderado por Martin Luther King, que também era a favor dos negros e a favor de acabar com a segregação racial. Então, esse era os Estados Unidos, né? A cidade da felicidade e do progresso. Bem, a América Latina, ela vai ficar totalmente dependente dos Estados Unidos da América, até porque, numa parte, à força. Em 1822, quando o Brasil se declara independente pela Imperatriz Leopoldina, muita gente errou na prova, porque a última pergunta, quando eu questionei, só uma pessoa que acertou, que foi a Caroline, se Dom Pedro tinha feito a independência sozinho. Não. Quem assinou a independência foi a Princesa Leopoldina, mas o José Bonifácio. Dom Pedro somente viu e ratificou, ou seja, deu validade ao processo, ou seja, ele vai informar aos soldados que o Brasil estava liberto. Só isso que Dom Pedro fez. Mas todo o processo de independência foi feito pela Imperatriz Leopoldina. Vocês podem ver lá no vídeo que eu fiz sobre a corte portuguesa em 1808. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos da América. Por quê? Os Estados Unidos da América era bonzinho? Não! Porque os Estados Unidos tinham a intenção de dominar o Brasil. Queria que a Inglaterra tirasse seus tentáculos e aí para colocar os tentáculos deles. Doutrina Monroe, né? E isso ela fez com maestria com os outros países. Só que com Cuba e Costa Rica o negócio foi pior. Cuba, os Estados Unidos vão entrar em guerra com a Espanha de novo para assegurar a independência de Cuba. E consegue. Só que assim que a Espanha deixa Cuba de lado, os Estados Unidos se metem dentro de Cuba e colocam uma coisa chamada de emenda Platt. O que a emenda Platt fazia? Fazer com que toda a Constituição, todo o território cubano possa fornecer matéria-prima direta aos Estados Unidos. E todo governo tinha que ser um governo alinhado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu, então, um país modelo para eles. Cuba ficou sendo parque de diversões para os Estados Unidos. Até hoje, não, porque teve a Revolução Cubana e o Che Guevara e o Fidel Castro acabaram com brincadeira. Mas isso vocês só vão saber
lá no 9º ano. Bem, e Costa Rica? Costa Rica começou a ter uma democratização e os Estados Unidos estavam pressionando o governo da Costa Rica. Não, Costa Rica não. Panamá. Costa Rica fica outro país que é pertinho. Então o Panamá, ele começa a ser pressionado pelos Estados Unidos para se fazer um canal. Por quê? Porque as embarcações para sair daqui do Oceano Pacífico para ir para o Oceano Atlântico teriam que dar a volta lá pela Argentina, Uruguai, passar pelo Brasil, Venezuela, Guiana, para chegar aqui para Nova York. Saía da Califórnia, tinha que dar um voltão para ir até chegar a Nova York. Exemplo. Com o canal do Panamá, não. Saía daqui, passava pelo Panamá e chegava aqui. Para os Estados Unidos seria uma mão de roda. Então, quando estava nas mãos democráticas, ou seja, o governo que estava vendo pelo lado do povão no Panamá, os Estados Unidos não estavam gostando da ideia. E aí eles pararam de fazer, não queriam fazer essa obra. Foi os Estados Unidos movimentar pessoas de oposição para derrubar esse governo democrático e colocar um governo que pensasse com a cabeça dos Estados Unidos. A conclusão foi: derruba o poder do governo e coloca lá no Panamá uma pessoa fantoche dos Estados Unidos. E aí começa a construção do canal do Panamá. Ou seja, não era Costa Rica, é Panamá. E aí o Panamá e Cuba é que sofreram maiores influências. Aqui no Brasil também aconteceu maiores influências. E sempre quando um país, vocês já notaram que sempre quando um país da América Latina vai dar alguma coisa de destaque, os Estados Unidos logo colocam a pata em cima. Surgiu assim com o pré-sal, né? Quando Lula gritou: olha, descobrimos o pré-sal. Aí Obama: opa, petróleo, vamos fazer a democratização. Conclusão: Petrobras falindo, a Dilma foi jogada fora e a Petrobras falida não teve como cuidar do pré-sal. E o pré-sal todo está sendo retirado pelas empresas norte-americanas. Graças ao Temer e ao tá ok. Bem, esse é os Estados Unidos da América. Galera, essa foi a aula de hoje. Semana que vem vamos brincar de revisão para depois termos os testes, beleza? Galera que está com nota baixa, vamos estudar bem esses vídeos, vamos fazer bem esses vídeos, assistir bem esses vídeos, fazer um bom exercício para não repetir as notas vermelhas, ok? Galera, um abraço, fui!